Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui para mais uma gravação de uma live aqui no nosso Frente a Frente com a Palavra. Hoje vamos meditar um pouco a respeito das influências. Gostaria de, para tanto, usar aqui a palavra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, nós vamos ler e meditar um pouco concernente a este assunto sobre as influências. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, e esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quanto conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também me esforcei para o fazer. Quanto, porém, a Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar algum da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. Muito bem, temos lido um trecho mais longo a respeito do apostolado aos gentios, no que se trata a respeito de Paulo e Pedro. Essa epístola aos Gálatas traz uma mensagem de advertência, especialmente para aqueles crentes que se congregavam ali na Galácia. E Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi levantado por Deus através de uma revelação, que pregava a incircuncisão. Mas o que é circuncidar-se? Se circuncidava o menino lá em Israel, os judeus circuncidavam a criança logo ao nascer, né? O macho, quer dizer, né? O macho era cortado-lhe o prepúcio, né? Que é a glande do pênis. Ali ele era circuncidado, porque era recomendação do cumprimento da lei judaica,
toda criança, ao nascer, ao 8º dia de nascido, teria que ser cortado o prepúcio, ali que se chama a circuncisão, né? E o apóstolo Paulo recomendava agora que não havia a necessidade da circuncisão. Pedro era apóstolo da circuncisão. Mas Pedro nota-se aqui no texto que nós lemos, sobre o comportamento de Pedro, né? Pedro, ele era uma pessoa naquele exato momento que se comportava como se ficasse em cima do muro, né? Quando ele estava com os judeus, ele praticava aquelas coisas que os judeus praticavam, no sentido dos judeus religiosos, né? Os judeus que seguiam a lei judaica. Mas quando ele estava junto dos irmãos, ele era outra pessoa, né? Então aí dá-se o que nós observamos nesse momento de meditação de hoje é sobre a influência, né? O apóstolo Paulo começa a falar no início do capítulo 2 sobre pessoas influentes, né? No versículo 2 ele diz que subiu em obediência à revelação de Deus para expor o evangelho ali, né, que ele pregava para os gentios. Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Pedro era influenciado através daqueles que ensinavam sobre os ritos da lei judaica. E não queriam deixar, né? Porque não estavam cientes do Evangelho da Graça pregado por Paulo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no que se referia ao Senhor Jesus Cristo como o Salvador do mundo, aquele que veio tirar, como diz lá 1 João, veio tirar o pecado do mundo, né? Capítulo 1, versículo 9 de 1 João, né? Então, como estava escrito, o apóstolo Paulo recebeu a revelação para pregar este evangelho. Mas havia muita dificuldade, porque até mesmo os crentes da Galácia eram todos influenciados por pessoas da lei judaica a não seguir aquele evangelho que Paulo pregava. Então, o que nós queremos colocar em foco nesse assunto de hoje são as influências. Muitas vezes as influências religiosas, sociais, políticas, culturais e etc. nos levam a proceder de uma outra forma, né? Há muitas pessoas que são influenciadas a deixar de seguir o caminho, né? Influenciadas a deixar de seguir os ensinamentos de Cristo. Eu lembro de uma jovem missionária que foi cotada para ir pregar o Evangelho em uma determinada nação, enviada através de um ministério, e essa moça estava se preparando nas escolas de missões, mas antes que ela fosse, apareceu uma determinada pessoa de muita influência econômica, financeira, que conseguiu influenciar os pensamentos e os ideais daquela moça,
e ela mudou de opinião, mudou de ideia, mudou de planos e deixou os caminhos do Senhor Jesus Cristo para seguir após as influências daquele moço. E a vida dela foi uma verdadeira derrota espiritual, diga-se assim falando. Então as influências são muito, preciso observar em nossas relações pessoais, relações muitas vezes de trabalho, nas nossas relações que nós temos mundo afora, para que nós não sejamos influenciados a deixar os caminhos do Senhor para seguir após outras ideologias, até mesmo religiosas, né? Como foi o caso aqui dos Gálatas. Os Gálatas foram aquelas pessoas que começaram no Espírito e terminaram na carne, né? E o apóstolo Paulo ficou muito admirado daqueles cristãos gálatas, que Paulo levou o Evangelho para eles, deixou eles bem doutrinados, ensinados e capacitados para seguir ao Mestre, mas logo veio os judeus com aquelas suas sagacidades, né? Há muitas seitas por aí afora que chegam na sua porta, né? Batendo palma e anunciando um evangelho muito parecido com o do Senhor Jesus Cristo, tentando imitar as verdades, né, bíblicas, e leva muitas vezes você a ser influenciado através daqueles ensinamentos falsificados da palavra de Deus. Então, preste atenção, muita atenção às influências, especialmente das seitas que se dizem religiosas. Esse é o nosso pensamento de hoje. Até uma próxima e até lá.